Nós estamos falando do testemunho interior e nós estamos falando de teknon e huios, né? Dessa habilidade que nós temos em Deus, né? De crescermos, de sermos maduros. Quando nós nascemos de novo, gente, é muito importante a gente saber disso, ok? Quando nós nascemos de novo, nós nascemos bebê espiritual. E existem muitas coisas que o bebê ele não consegue alcançar, um bebê não consegue viver em Deus, na sua própria vida, por causa da limitação da sua maturidade. E à medida que vai crescendo, à medida que vai amadurecendo, ele consegue já viver algo que antes ele não vivia. Espiritualmente falando, também existem diz respeito a essa maneira, diz respeito a esses alcances nas regiões espirituais. Quando você nasceu de novo, quando você nasceu no Espírito, você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas você é um bebê espiritual, você tem que reaprender a andar. Você então estava andando, né? Apoiado unicamente, exclusivamente na sua alma e no seu corpo. E agora você tem uma nova parte na sua vida de andar. E você vai ter que reaprender a andar. Você tem um manual de instrução gigante, né, para você estudar, para você aprender a andar. Mas isso é um processo na nossa vida. Então, assim, eu tô falando do testemunho interior e talvez, né, você tá aqui me ouvindo, eu não sei quanto tempo você tem de conversão, eu não sei quanto tempo tem que você nasceu de novo, mas de repente você é novo convertido, você é nova convertida. E essa realidade toda que eu tô falando não é muito consciente em você. Esse conhecimento, essa coisa, não fica nervoso, não fica aflito com isso. Agora, eu te convido a ficar atento. Por quê? Porque o conhecimento chegou, a ignorância saiu. Amém? O conhecimento chegou a respeito disso especificamente e você pode então, né, houve um amadurecimento e você pode então começar a estar atento ao testemunho interior. Não é para você ficar triste, porque até hoje você não foi, pelo menos não bem percebido, ousado em obedecer às direções que chegam para você por meio do testemunho interior. Mas não tem problema, a partir de hoje, a partir da fé que está entrando, do conhecimento que está entrando, da palavra, dos textos que estão entrando, você vai passar a andar por meio do testemunho interior, né? Você já tirou a rodinha da bicicleta, agora você vai andar sozinho. Você já tirou muletas espirituais, agora você vai andar como um filho de Deus anda. A expectativa do seu pai, querido, a expectativa de um pai é o que está escrito aí em Romanos 8,14. O filho, ele é guiado pelo Espírito. A expectativa do seu pai não é que quem direciona você é um profeta, que quem direciona você é o seu pastor, que quem direciona você é o líder. Não tem problema eles trazerem uma palavra para testificar aquilo que o próprio Espírito já tem colocado no teu coração. Mas é hora da gente andar com as nossas próprias pernas, é hora de crescer, é hora de amadurecer. Todo pai tem expectativa de não ficar falando o tempo todo o que pode, o que não pode. O pai tem expectativa que o filho conheça o seu coração, que o filho saiba aquilo que vai agradar a ele e aquilo que vai desagradar a ele. O pai tem expectativa de nem estar perto do filho e o filho deixar de fazer algo porque sabe que vai desagradá-lo. Ou fazer algo porque sabe que vai agradá-lo, ou de estar perto dele e olhar nos olhos dele e já saber aquilo que pode e aquilo que não pode. O pai tem expectativa que o filho saia do colo dele e comece a andar com as suas próprias pernas. Então, o filho, ele cresce, não é em teknon, o filho, ele cresce em huios, quando ele obedece, quando ele começa a estar atento àquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração. Anda em obediência a isso. Eu sempre falo, você está na maturidade da sua obediência. Quanto que você é rápido em obedecer?
Quanto que você é rápido em perceber, em discernir aquilo que é para você e aquilo que não é para você. Aquilo que é para você fazer ou deixar de fazer. Aquilo que é para agir ou deixar de agir. Aquilo que é para falar ou deixar de falar. Quanto de você que tem sido rápido em discernir isso? Você está na maturidade da sua obediência. Os bebês espirituais às vezes não conseguem ser direcionados aqui, dessa forma que eu tô falando. Mas isso é uma questão de maturidade. Se você se dedicar a crescer, se você se dedicar a amadurecer, se você se dedicar ao relacionamento com teu pai, Deus vai olhar para você e vai falar: ah lá, o meu Uios. Ah lá, o meu filho que já exibe o meu caráter, que já exibe as características. Você vai chegar no lugar, a pessoa vai olhar para você e vai falar: você é filho de Deus, né? Aí você vai falar: eu sou. Como que você sabe? E ela vai falar: porque você é a cara do seu pai. Você exala o bom perfume de Cristo. As suas palavras são doces também, como mel, como a palavra que procede da boca de Deus. Quando você fala, existe um alimento, como a palavra, como o teu pai. Você é a cara do teu pai. Mas isso tem muito a ver, gente, com a nossa questão de maturidade espiritual. Amém? Você pode dar um amém aí pra mim? Não ouvi, fala mais alto. Eu quero abrir um subtítulo aí, só a gente já vai finalizar a questão do testemunho interior, ok, gente? A gente já vai caminhar para o final do testemunho interior. Espero que você esteja entendendo, e não só entendendo, mas com seu coração já fervendo de expectativa em ser guiado, em ser direcionado por Deus através dessa percepção, dessa impressão, desse queimar, desse conhecimento que chega para você, dentro de você, no seu interior. Como diz as escrituras, né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Deixa fluir o rio de água viva, seja rápido em discernir isso, né? Eu espero que você esteja entendendo muito bem o testemunho interior, esteja já com expectativa de aplicá-lo no seu dia a dia, né? Que eu oro para que você tenha esse ardor, esse desejo do teu coração de realmente aplicar isso na sua caminhada cristã, na sua própria vida, né? Estar atento também para a vida dos seus irmãos, porque Deus quer usar muito você no testemunho interior. Tem num livro que a gente vai ler do Kenneth Hagin, ele coloca um subtítulo lá que chama Porção de Lã. Eu gosto de citar isso aqui, explicar também para você a respeito disso, porque quando nós estamos falando do testemunho interior, né, dessa maturidade que a gente tem que querer crescer para ser usado em Deus, ou usado em Deus no testemunho interior, a gente tem essa porção de lã, a gente tem o outro lado da moeda. Por que porção de lã? Porção de lã é um cuidado que a gente tem que ter. Eu falo que a porção de lã é um desejo da gente ser guiado por sinais ou provas. A porção de lã, a gente sabe, tá ligado lá ao Antigo Testamento. A porção de lã é um significado porque foi isso que Gideão fez. Ele fez uma prova com Deus usando uma porção de lã. E eu chamo isso, a porção de lã, que é a contrapartida do testemunho interior. Existe em nós, muitas vezes, principalmente no bebê espiritual, ok, gente? Então, se você tem essa questão na sua vida, você precisa crescer, você precisa amadurecer e você vai entender o porquê. Que esse paralelo do testemunho interior, é essa porção de lã, é esse cuidado que a gente tem que ter de querer crescer, porque o bebê, ele tá sempre querendo ser guiado por Deus, ser dirigido por Deus, algo importante na sua vida, ele tá querendo um sinal, ou ele está querendo uma prova. E isso é uma mentalidade do Antigo Testamento. E isso é uma mentalidade baseada na alma, baseada no corpo. É quando muitas vezes eu estou dizendo que faz mais sentido é um sinal, é uma prova. Porque um sinal, uma prova, vindo de uma forma sobrenatural, é algo que eu posso ver
e é algo que faz sentido para minha mente, que eu posso racionalizar, que eu posso sentir, que eu posso entender. Então, se eu posso entender e eu posso ver, e ainda é sobrenatural, juntou espírito, alma e corpo, faz mais sentido, é assim que eu quero ser guiado. Mas a Bíblia não diz que aquele que é filho de Deus, ele é guiado por sinais ou prova. A Bíblia está dizendo em Romanos 8,14 que aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito. E o 16 está dizendo que o Espírito, ele dá testemunho, ele testifica no Espírito, não é na alma, não é no corpo. Eu não tenho que ter uma expectativa de esperar que Deus testifique, que o Espírito testifique no meu espírito, na minha alma e no meu corpo, para que então eu obedeça. Isso é sinal de imaturidade cristã. Isso é sinal de ignorância acerca da palavra, acerca daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário para mim. Ele conquistou um novo posicionamento, uma nova aliança para mim e para você. E muitas vezes, quando a gente tem o desejo de só ser guiado por sinal, por prova, nós estamos muitas vezes menosprezando aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. O trabalho da nova criação, a realidade da nova vida de Deus em mim. A realidade daquilo que eu posso andar em Deus acaba sendo aquém, menosprezado por causa desse desejo de fazer sentido para minha mente, de fazer sentido para o meu corpo, para a minha visão. Então, esse desejo de ser guiado por sinal ou prova, como foi com Juízes, eu vou ler Juízes capítulo 6 para você, né, lembrar aí de Gideão. Juízes capítulo 6, anota aí, você tá anotando, a partir do versículo 36, aí eu vou ler até o finalzinho ali, até o 40. Juízes capítulo 6, a partir do 36, diz assim: E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu vou fazer uma prova. Vou pedir um sinal, uma prova para o Senhor. Eis que eu colocarei uma porção de lã, um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra tiver seca, então eu conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo. E o orvalho, a água que espremeu daquele velo, encheu uma taça de água. A terra ficou seca, que estava aquele velo de lã, e só o velo estava molhado. Aí, como se não bastasse, Gideão insiste, ele fala: E disse Gideão a Deus, o 39, Não se acenda contra mim a tua ira, e se eu ainda falar só esta vez. Agora você vai perceber que ele vai pedir o contrário. Eu rogo-te que só essa vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo vai ficar seco, e toda a terra vai ficar molhada, vai haver orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco e sobre toda a terra havia orvalho. Então, Juízes pediu um sinal para Deus. Juízes fez uma prova com Deus, né? Com o velo de lã. E aí nós temos que entender aqui, ok? Gideão, tô falando, Juízes fez uma prova com Deus. Gideão era nascido de novo? Gideão faz parte da nova aliança? Gideão tinha o Espírito Santo morando dentro dele? Gideão tinha o testemunho interior presente na vida dele? Não. A resposta para tudo isso é não. Gideão, ele não é modelo para nós de pedir de direção espiritual. Ele precisava saber algo de Deus. E nós, na nossa vida, precisamos, às vezes, saber as coisas de Deus. Senhor, o que eu faço aqui? Senhor, o Senhor vai mesmo livrar Israel por minha mão, como disseste? E não adianta eu falar isso, o Gideão falar isso em oração e esperar
um testemunho no seu espírito. Por quê? Porque o coração dele era de pedra, o espírito dele estava morto. Ele dependia de consultar mesmo o profeta, ele dependia de um sinal, ele dependia de uma prova, mas nós não estamos no Antigo Testamento. Gideão não é modelo para nós de como ser guiado, de como ser dirigido por Deus. Amém, gente? Preste atenção nisso. A Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. A Bíblia vai chamar o diabo de Deus deste século. Beleza? Deus deste século. E quando a gente pede um sinal ou uma prova para Deus, né, em voz audível, no nível físico, o diabo é o Deus deste século. Ele pode movimentar algo no mundo dele, físico, para confundir a minha vida, para confundir a sua vida. Não é que o diabo conhece a intenção do coração de Deus, não é que o diabo sabe o que é bom, o que não é. Mas, gente, se eu tenho um testemunho interior, se eu tenho o próprio Deus morando dentro de mim, se eu tenho meu espírito vivo, se eu tenho essa maneira de receber uma direção de Deus, o que é mais de confiança? Aquilo que está dentro do meu espírito, do meu coração, e aquele que é de Deus, o maligno não toca. Satanás, aonde tem luz não tem trevas. Aqui no meu coração, aqui nas informações do meu espírito, quem testifica é o Espírito Santo de Deus. Agora, e aqui no mundo físico? Aqui jaz o maligno. Ele é o Deus deste século. Ele pode movimentar e usar pessoas para nos confundir. Porque eu já vi, gente, que pessoas, esse é o perigo da gente ter o desejo de sermos guiados por sinais ou por prova, de sermos confundidos. Porque nós estamos querendo ser guiados por algo externo, sendo que a gente agora, na nova aliança, a gente pode ser guiado pelo nosso interior. Salmos 32, 8, 9 vai falar desses cabrestos exteriores. Não seja como a mula, não seja como o cavalo que precisa do cabresto exterior. Eu vou colocar no teu coração, eu vou escrever no teu entendimento. A nova aliança, querida, a direção é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu não posso ser dependente de algo externo. Deus quer que você ande apoiado no seu interior. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Aquele que se une ao Senhor é um mesmo espírito com ele, é um só espírito com ele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. O meu espírito é companheiro do Espírito Santo de Deus. Por isso eu posso entender que o testemunho interior é muito firme. Uma vez eu vi, né, isso não, você pode até dar risada, mas isso não é uma coisa assim muito difícil de ver, né? Principalmente na área emocional, que as pessoas ficam apaixonadas e etc e tal. E aí, uma vez, você ouve o testemunho assim, de uma irmãzinha que tá lá na igreja, aí ela começa. A gente tem que orar, e é bom a gente orar com base bíblica, não é? Pedir, saber como é pedir de acordo com a palavra. Aí tá lá a irmãzinha orando, falou: Senhor, eu preciso de uma direção, Senhor. Assim como o Senhor foi com Gideão, e que ele fez uma prova com o velo de lã. Senhor, eu preciso de uma direção. Eu preciso de um sinal, eu preciso de uma prova. Em Juízes, capítulo 6, o Senhor deu um sinal, o Senhor fez uma prova com Gideão. Da mesma forma, eu te peço que o Senhor me dê um sinal, que o Senhor me dê uma prova. Se o Senhor vai me dar mesmo, se o Senhor quer que eu namore, ou que eu me case com fulaninho ali, o ministro lá de louvor, o João, então eu te peço, Senhor, que se for ele mesmo que o Senhor tem para mim, que domingo à noite ele vá de camisa rosa,
se ele for de camisa rosa, então eu saberei que o Senhor está me dando ele como marido, que o Senhor está me dando ele como namorado. Amém. Em nome de Jesus, amém. Fez essa oração, minha irmã? Deixa eu falar uma coisa pra você. O que já havia acontecer, ok? Já havia acontecer. Domingo à noite tá lá o Joãozinho, desculpa os Joãos que estão me ouvindo aí, foi o nome que veio na minha cabeça. Amo esse nome por sinal, viu, gente? Se meu bebê fosse homem, ia chamar João, mas é menina, então vai chamar Laís. O Joãozinho foi lá domingo à noite de camisa rosa. Chegou lá, a irmã olhou e falou: é ele mesmo, é ele que é o meu marido, olha que coisa linda, olha que sinal lindo. Tava só eu e o Senhor no quarto e eu orei e tá no, olha, tá lá de blusa rosa e começa o relacionamento com ele. Só que o que acontece? A irmãzinha é uma bênção, ela é de Deus. Ela, nesse exemplo que eu tô te dando, tá? O maligno não toca na vida dela. O maligno não tem autoridade, poder, ela não dá oportunidade ao diabo. O diabo não toca na vida dela. Mas o Joãozinho lá, o menino, ele é aquele que vive dando oportunidade pro diabo. Vive, mascarado ali de repente dentro daquela igreja. Só que a menina não sabe disso. E aí, quando ela faz essa oração, o diabo nem sabe se esse casamento é de Deus ou não. O diabo nem sabe se ela pode ser uma bênção para a vida do João ou não. O diabo nem sabe dos planos de Deus para isso, se vai constituir família ou não. Mas ele pensa assim: eu não toco nela. Mas através do João, eu posso tentar alcançar ela, eu posso tentar tocar nela. Então, uma oportunidade que eu tenho de tocar na vida dela, porque esse menino vai me ajudar. Ele movimenta algo aqui no mundo físico, faz alguém dar uma blusa rosa de presente pro João. Isso é o bastidor antes do domingo, tá, gente? Faz alguém dar uma blusa rosa pro João e lança uma semente ali de pensamento na vida do João, falando: ó, lugar de estrear roupa nova é domingo à noite na igreja. E tá lá o João de blusa rosa, tá lá o sinal e a prova que aquela irmãzinha pediu, e eles então começam a namorar. Aí você olha pra mim e fala assim: Raquel, mas Deus não é poderoso e vai permitir que essa menina seja enganada, e vai permitir que Satanás alcance a vida dela, e vai permitir que ela case enganada? Permite não, gente. Imagina. Deus é maravilhoso demais. Deus, ele ama a nossa vida demais. Aí o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? Ele coloca um testemunho no interior daquela irmã. E ela não tem uma tranquilidade naquele relacionamento. Ela vê várias coisas naquele relacionamento que dentro dela ela tem uma informação que aquilo lá não tá certo. Mas o que ela confia mais? Na blusa rosa, no sinal e na prova, do que no testemunho interior. Digo mais, Deus vai lá e envia o profeta. Deus vai lá e dá um sonho e dá uma visão, de repente, para ela. Deus chama as autoridades na vida dela. O pastor não tem paz, o líder não tem paz naquele relacionamento, o pai, a mãe, ninguém tem, tá tudo mostrando o quadro para ela. Só que o que ela tá? Na blusa rosa. Mas eu pedi um sinal, eu pedi uma prova, e a pessoa tá dizendo assim: é tão imaturo que a pessoa tá dizendo assim: eu confio mais no cabresto exterior do que na informação que eu tenho dentro de mim. Isso, querido, é perigosíssimo. Isso diz respeito a uma imaturidade espiritual absurda, a uma ignorância acerca de quem é Deus e do poder e das maneiras que Deus fala, absurdo. E tem gente
acabando com a sua vida, e tem gente destruindo a vida do outro, e tem gente vivendo aquém de uma caminhada cristã. Por quê? Porque é desejoso dos cabreços exteriores e não confia no testemunho interior. Então, o alerta para a gente finalizar aqui o testemunho interior é o seguinte, querido: se fora de você tem uma informação que você viu, que você percebeu, tanto faz. E dentro de você tem um outro conhecimento, uma outra informação. A palavra que eu tenho para você é o seguinte: confie mais nas informações que você tem dentro de você. Você está na nova aliança, e na nova aliança a direção é de dentro para fora. Não dê um passo sem ter convicção. Não tome nenhuma decisão sem ter certeza por dentro de você. Pode não ter certeza aqui, mas tenha certeza no seu coração. Tenha certeza no seu interior. Esteja atento, porque Deus é maravilhoso. Ele não vai, principalmente no assunto tão sério que é casamento, no assunto tão sério que é família. Ele não vai permitir que você case enganado, que você entre numa sociedade enganado, mas não seja afobado, não seja rápido em tomar uma decisão. Perceba o seu interior, invista tempo em Deus, em oração a respeito de algo, e só dê o passo quando você tiver luz, só dê o passo quando você tiver clareza. Amém, gente? A paz de Deus, a Bíblia diz, Colossenses, a paz de Deus é o árbitro no nosso coração. Sabe, muitas vezes você tem algo de decidir. E a minha pergunta para você é: você tem paz para isso? Percebe que não é nada gritando dentro de você, é uma tranquilidade por dentro de você. Aqui não tá fazendo sentido, mas eu tenho paz. Aqui não tá fazendo sentido, mas eu tenho uma tranquilidade. Então deixa a paz de Deus ser o árbitro no teu espírito, ser o árbitro no teu coração. Deixa ela decidir por você. O testemunho interior é essa tranquilidade de dar o passo, é essa certeza de dar um passo, é essa convicção de dar um passo. E quando você perceber isso, não tenha medo de errar. Seja guiado pelo testemunho interior. Não queira ser guiado por sinal ou prova. Isso pode confundir você. Isso pode gerar muitas coisas aqui no mundo físico onde jaz o maligno. Mas saiba, você tem alguém que mora dentro de você que é muito mais de confiança do que aquele que está por fora de você, aquele que anda ao redor, aquele que anda atento, não as pessoas que estão com ele, mas procurando a quem ele possa tragar. Quem ele já tragou, ele não está preocupado, mas ele está preocupado com a nossa vida. Ele busca, procura, anda ao redor, procurando a quem pode tragar. Mas a Bíblia fala: não deis oportunidade ao maligno. Né? A gente não precisa dar oportunidade a ele, porque ele não tem autoridade, ele não toca na minha vida e ele não toca na sua vida. Beleza, gente? Então, estamos entendidos aqui no testemunho interior. Eu preciso que isso seja uma realidade na sua vida. Não só uma realidade no seu entendimento, mas que seja mesmo uma realidade de vida. Sabe, eu vou ficar muito feliz em ouvir testemunhos a seu respeito. Ouvir testemunho que você cresceu, que você amadureceu, que você consegue perceber as informações que chegam para você no seu interior. Amém? Nós vamos passar agora a conversar a respeito de uma outra maneira de ser guiado, tá? A gente começou falando da palavra de Deus. Agora, a gente estava até agora falando sobre o testemunho interior, mas tem uma outra maneira que eu quero conversar com você também, que eu gosto muito. A voz do nosso espírito. Escreva aí: a voz do nosso espírito. Espírito você coloca com letra minúscula, porque nós estamos falando do nosso espírito. Você pode colocar a voz do espírito humano, tá? Se você se confunde, a voz do nosso espírito, nós estamos falando da voz do espírito humano. Não estou falando da voz do Espírito Santo. Eu estou falando do nosso espírito recriado, do espírito humano, tá?
A voz do nosso espírito é a voz interior, tá? A voz do nosso espírito é a voz interior. Essa voz, a gente chama ela de consciência, a voz da nossa consciência. Vai ficar mais claro, mas vai anotando aí, tá? É a voz do nosso espírito, é a voz interior. Nós chamamos de voz da nossa consciência. Percebe algo aqui comigo, gente? Eu não estou falando do Espírito Santo, eu estou falando do nosso espírito humano. Amém? Amém, gente? Então você tem que diferenciar isso. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, é o próprio Deus, e ele veio habitar dentro de um espírito que estava morto e reviveu, né? Dessa constituição do homem que foi criado, a ideia de Deus lá em Gênesis 2:7, quando ele deu para o homem a mesma imagem, a mesma semelhança. O Deus que é espírito deu ao ser humano, criou o ser humano à sua imagem, à sua semelhança, para que pudesse se relacionar com esse ser humano. Então, um ser que é espiritual fala com outro ser espiritual, né? Se o ser humano, para ser considerado ser humano, ele necessariamente tem espírito, alma e corpo. Não importa se está no mundo e está morto espiritualmente. Se é ser humano, ele tem um espírito. Está inativo, está morto, é de pedra, mas ele tem um espírito lá. Gente, presta atenção nisso aqui, é um parênteses que eu vou abrir aqui, legal para você entender. Um ser humano, para ser considerado ser humano, ele tem que ter essa parte do ser, essa natureza tríplice, espírito. Está inativo, perdeu o relacionamento com Deus, perdeu a vida no espírito, mas ele tem um espírito. Tanto que existem questões espirituais malignas, pessoas que são aguçadas espiritualmente, mas não para a vida, mas para a morte espiritual, para a questão maligna, porque para a vida de Deus é de pedra, é inativo, ok? Beleza, gente? Se o ser humano, para ser considerado ser humano, ele necessariamente tem que ter essas três partes. Raquel não tem essas três partes, então é bicho, querido, é animal, né? O animal não tem um espírito, o animal é uma alma vivente, tem uma alma lá, tem um corpinho lá, mas ele não tem essa questão espiritual, tá? Por quê? Porque a questão nem os anjos são espíritos ministradores. Ele não tem essa questão aí que nós temos dessa natureza tríplice. Beleza, querido? Então, o ser humano, ele necessariamente tem essa parte. Ele foi criado para se relacionar com Deus, que é espírito. Quando a gente nasceu de novo, essa parte que estava morta, ela reviveu. Essa parte que estava morta, ela reviveu. E quando ela reviveu, ela agora tem de novo acesso, relacionamento, conversa, diálogo e moradia da parte do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus, mas no nosso espírito, o nosso espírito, querido, é vivo. É a parte do nosso ser que tem 5 sentidos. Da mesma forma que o nosso homem exterior tem 5 sentidos físicos, né? A audição, olfato, paladar, tato e visão. O homem interior, que é o nosso espírito, tem 5 sentidos espirituais. Existe uma maneira de você ouvir no seu homem interior. Lembra? Apocalipse é cheio dessa questão de dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, não é que tá falando assim, quem tem audição aí, gente, quem não é surdo, ouça. Agora a pessoa que não tem ouvido, né, que é surda, ela não é capaz de ouvir. Não tá falando de uma audição física. Está falando: ei, você que é espiritual, discirna espiritualmente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por quê? Porque o homem interior, o nosso espírito, ele tem uma audição espiritual. A gente é o bom perfume de Cristo. Nós temos, aquele que é de Cristo tem cheiro de vida.
Aquele que não é de Cristo tem cheiro de morte. Existe um olfato espiritual de cheiro de vida. Não sei se você já sentiu o cheiro de vida, se você já sentiu o cheiro mesmo de morte. Então, por quê? Porque não é aqui, porque às vezes você está sentindo e a pessoa que está do seu lado não está sentindo o cheiro de morte, mas é porque você é vivo no seu homem interior e ele tem um olfato espiritual. Né? Nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A sua palavra é doce como mel. Gente, se você arrancar a folha da Bíblia e mastigar, não tem gosto de mel. Não é doce aquela folha. Não está falando de um paladar no seu homem exterior, aqui físico. Está falando que a palavra é pão ou é doce como mel para o meu homem interior. É um paladar que nós temos espiritual. O meu homem interior é vivo e ele tem um paladar a ponto de você me dar uma palavra, né? A gente está num culto, a gente está lendo, a gente está ouvindo uma palavra que está falando que é da Bíblia, a gente comer aquela palavra, experimentar e jogar fora, porque falar, peraí, isso aí não está descendo não. Não tem sabor de mel. Não é doce ao meu paladar. Não. O meu homem interior, ele tem um paladar que ele consegue rejeitar, cuspir o que não tem a ver com Deus, com aquilo que agrada o coração do Senhor. E ele consegue pegar essa palavra e falar, é pra mim. E sair, comer uma feijoada, eu saio alimentado, eu saio fortalecido no meu homem interior. Quando você sai de um culto abençoado, fortalecido, alimentado, querido, às vezes você ainda continua com fome no seu homem exterior. Você ainda vai comer uma pizza, você ainda vai comer um lanche, mas por dentro parece que você está alimentado no seu homem interior. Existe a visão de você abrir os olhos, abre os olhos e poder enxergar, né, no mundo espiritual. A gente vai ver lá em Atos que Pedro viu, o apóstolo Paulo viu coisas no Espírito, João viu o terceiro céu. Então, assim, existe uma visão espiritual e existe um tato também, né? Atos 17, ele vai falar para nós buscarmos ao Senhor, como se porventura tateando nós pudéssemos encontrá-lo, né? Não está falando de um tato físico, até porque Deus é espírito e espírito não tem matéria, então na matéria nós não vamos pegar, nós não vamos tatear ao Senhor, mas existe um tato espiritual. Aquele momento que você vai para o seu quarto, aquele momento que você entra para ter um relacionamento com o Senhor, e eu não sei se já aconteceu isso com você, literalmente o Senhor vai e te coloca no colo. E você tá lá no seu momento devocional, no seu momento com o Senhor, e você percebe o Senhor enxugando as suas lágrimas, você percebe o Senhor te colocando no colo, você percebe um abraço do Senhor, porque você é vivo no seu homem interior, então você tem um tato, você consegue perceber algo no seu espírito. Se você abrir o olho, você não tá vendo nada, você não tá vendo Deus, você não tá vendo o colo, mas no teu espírito você tem um tato interior. Então, o homem interior, que é o nosso espírito, ele possui uma voz, né? Nós estamos falando aqui da voz do nosso espírito. Esse homem interior, querido, que é vivo, ele possui uma voz. Da mesma maneira que o homem exterior possui uma voz, o nosso homem interior também possui uma voz, possui uma visão, possui um altar. Ele é vivo. Essa voz interior, a gente chama ela da voz da nossa consciência. Nós vamos ler isso, né? Isso vai ficar mais claro. Eu vou passar já para a próxima aula e a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Mas entenda isso, o nosso eu, o nosso espírito vai falar conosco.
Mediante o quê? Mediante aquilo que ele tem aprendido com o Espírito Santo. Ele se uniu com o Espírito, aquilo que a gente leu em 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é o mesmo Espírito com ele. O nosso Espírito está andando, crescendo com Deus, captando as informações do Espírito Santo de Deus. Então, esse homem interior, o nosso Espírito, ele tem uma voz, essa voz da nossa consciência. Ele vai falar conosco, não estamos falando da voz do Espírito Santo, nós estamos falando da voz do nosso próprio Espírito, o nosso Espírito que se relaciona com Deus, que aprende com Deus, que aprende tudo com o Senhor. Para quê? Para nos guiar, para trazer direção de Deus para nós. Então a gente tem que estar atento a isso. Nem sempre, não é só Deus falando comigo, o meu homem interior, o meu Espírito também fala comigo. A gente vai falar um pouquinho mais, eu vou passar para a próxima aula, para você dar um intervalinho, beber uma água, etc. Mas na próxima aula a gente continua falando a respeito, vamos ler bastante texto, tá? Para ficar bem claro para mim, para ficar bem claro para você essa questão da nossa consciência. Eu sei que eu vou falando isso, você já sabe, porque seu homem interior é vivo e ele fala com você. Mas nós vamos ver bem bonitinho isso na Bíblia, para ir ficando cada vez mais claro ainda para nós, beleza? A gente se vê no próximo vídeo.